Boa noite, pessoal. Vou explicar para vocês aqui o exercício de estabilidade de taludes pelo método de Fellenius, que é um dos dois métodos que nós vamos ver para fazer o cálculo do talude para saber se ele pode romper ou não. Aqui estão os dados iniciais nossos, que é a coesão do solo, que tem um valor aqui de 30 kN sobre metro quadrado, o ângulo de atrito do solo para a ruptura, que é 20 graus, e aqui nosso peso específico do solo de 18,5. É interessante anotar um lugar separado, fácil de acesso, que nós vamos usar esses valores aqui no nosso cálculo. Aqui está o nosso talude de exemplo. É, para o exercício, esse daqui não são nossos valores de cálculo ainda. O que aconteceria, pessoal? A gente teria que pegar esse talude e separar ele em lamelas, igual eu escrevi lá no slide, que são basicamente fatias para facilitar o cálculo. Bem semelhante com o que a gente fez lá nos exercícios de fluxo, no fluxo bidimensional da percolação de água. Mas a gente vai usar um método de Felênios, que ele é um método mais simples e em umas situações mais simples ele é mais viável de cálculo. Aqui está as nossas fórmulas e o esquemático de força. Esse aqui, pessoal, é o nosso esquemático de força que a gente vai fazer para calcular. Só que isso aqui está bem complicado para nós trabalharmos. Isso aqui seria já a decomposição dessas forças. E essa fórmula aqui do EFS, que é o fator de segurança, que é o que nós vamos calcular, já está decomposta, já está distribuída, já está somada. Não sei se vocês lembram lá que apresentou no slide, mas o fator de segurança é em cima as forças resistentes, as tensões resistentes, embaixo seria as tensões que mobilizam o, o talude, o maciço, a se romper. Isso aqui já é a fórmula completa. Eu vou deixar um materialzinho depois para quem tiver interesse, como achar essa fórmula passo a passo. Porém, essa é a fórmula que nos interessa. Se vocês observarem, aqui o W, pessoal, ele é a massa do solo, seria o peso do solo. Esse ΔX aqui seria a distância horizontal do solo. Cosseno vai ser um ângulozinho que faz com uma referência nossa. O U é a poropressão. Então, no caso de não estar saturado o solo, a gente pode pegar e eliminar essa parte aqui da equação. A gente só trabalharia aqui com o peso do solo vezes o cosseno de θ. E aqui a tangente do ângulo aqui de atrito, que é o 20, igual a gente viu anteriormente. Então, você pode observar, é bastante variável, bastante coisa, mas não é difícil, pessoal. Igual vocês vão ver agora. Aqui, pessoal, seria já o nosso talude dividido em fatias. A gente usa um ponto O e nós fazemos um círculo com base nesse ponto O aqui, usando ele como centro. Então, um raio, nosso talude seria do ponto O até esse pontinho aqui. Mas esse jeito aqui de fazer essa divisão, eu vou ensinar ainda para vocês. Então, se preocupem em como realizar o exercício por enquanto. Mas na prova eu não vou cobrar vocês pegarem e fazer essa divisão aqui certinha, porque fica a critério de cada um. Mas o importante é vocês entenderem que isso aqui é o nosso talude e ele está dividido para ficar mais simplificado o cálculo dele. Cada uma dessas fatias aqui, pessoal, são as lamelas que a gente chama. Então, toda vez que vocês verem as lamelas, são cada uma dessas fatias e elas são numeradas aqui de um, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. De 1 a 5. Bem de boa. Aí aqui tem alguns detalhezinhos que fala que na página a seguir vai ter o talude já dividido e cotado. No caso, a divisão de 5 lamelas. É interessante fazer mais divisão, mas por questão de simplificação, apenas 5. Aí, pessoal, quando você fosse fazer essa divisão de lamela, você já obteria as cotas do talude. Então, você já teria tudo pronto, já essas cotas. Então, no exercício que eu vou passar para vocês, sempre vai ter essas cotas e esses ângulos que a gente vai usar para fazer os cálculos. Tranquilinho? Bora dar continuidade aí, então.
Pessoal, aqui está o nosso talude já dividido, certinho. O que é importante nós observarmos aqui, pessoal? Aqui, ó. Vamos começar aqui na lamela 1. Interessante nós observarmos aqui essa distância aqui da base que a gente vai usar, essa altura que a gente também vai usar. Nós vamos usar isso aqui para calcular a área. E esse ângulo aqui embaixo, pessoal, bem importante esse ângulo aqui embaixo. A gente vai usar ele para fazer os cálculos por causa da decomposição das forças. São esses três dados principais que nós vamos precisar de cada lamela, pessoal. E aqui está dividido cada lamela, a gente vai fazer o cálculo para cada lamela dessas. Bem tranquilo esses cálculos, conforme vocês vão ver. Só a fórmula que assusta mesmo, pessoal. O primeiro passo que a gente faz, pessoal, é calcular a área de cada figura. Como essas figuras elas não têm formato exato, não tem como a gente dividir elas certinho, então a gente praticamente vai calcular elas como se fosse alguma figura comum que elas lembram. Normalmente, as lamelas nas pontas, que nesse caso aqui são as lamelas 1 e 5, elas lembram triângulos. Não é exatamente um triângulo, porém, se você calcular como se fosse uma área de triângulo, vai lembrar. Qual que é a fórmula da área do triângulo, pessoal? Base vezes altura sobre 2. Então, aqui nessa lamela 1, o cálculo da área dela seria 7,7 vezes 8 sobre 2. E aqui na 5, que ela lembra mais um triângulo, que é a 1, vai ser a base, que é 7,3, vezes a altura, que é 11,8, sobre 2. E aí você vai obter a área disso. Já as outras lamelas, as intermediárias, elas lembram um trapézio, pessoal, se vocês olharem. Ela tem uma base maior, desculpa, uma base menor, uma base maior. E aqui tem a altura de 7,7. Base menor, no caso da 2, seria 8. Base maior aqui seria 3,5. E a altura seria 7,7. Mesma coisa para 3 e para 4. E qual que é a fórmula da área do trapézio, pessoal? Base menor mais base maior sobre 2, multiplicado pela altura. Bem tranquilo. E só lembrando, isso aqui é uma estimativa da área, não dá um valor exato, pessoal. E aqui tem todas as lamelas juntas. Então, a primeira, calcular como triângulo. A segunda, calcular como trapézio. Terceira, como a trapézio. A quarta, como trapézio. E a quinta, como triângulo. Bem tranquilo. E agora a gente faz aqui o cálculo da área. Aqui já está a área de todas as figuras. Aqui, área 1 seria a área da lamela 1. Então, aqui, ó, usando a formulinha do triângulo aqui na área 1, na área da lamela 1. E se vocês observarem já aqui na 2, já é a área do trapézio. E isso aqui se repete até a lamela 4. Aí já na 5 já volta aqui, ó, ser a área do triângulo. Bem tranquilo, pessoal, é calcular essa área. É só vocês observarem nas figuras anteriores isso. Bem de boa. Aqui já está os valores calculados, tudo certinho. No que está em laranja aqui, ó, é o trapézio. O que está em vermelho seria os triângulos. Mas é bem tranquilo esse cálculo de área. É só você observar os valores lá. E tranquilinho, pessoal. Depois que a gente faz esse cálculo de área, pessoal, a gente tem que pegar agora e calcular o peso. Como a gente está vendo uma seção transversal, a gente calcula o peso por metro. Então, pessoal, é só a gente pegar aqui, ó, e calcular o peso conforme a área que nós calculamos anterior. Como a gente vai calcular aqui por metro, a gente está vendo a seção transversal, é só a gente pegar aqui, ó, a área que a gente calculou anteriormente e multiplicar pelo peso específico do solo que está lá no início do exercício, que é 18,5. E aí você vai pegar, vai adquirir a carga total em cada lamela. A gente repete isso para todas as lamelas, desde a lamela 1 para a lamela 2, 3, 4 e 5. E aí a gente pode agora pegar e calcular nosso fator de segurança. Aqui está nosso fator de segurança, pessoal. Se vocês compararem com a fórmula que eu apresentei anteriormente, essa seção aqui está mais simplificada.
Por quê? Nosso solo não está saturado, não tem água, então a gente tirou a parte de poropressão. Mas, como essa fórmula aqui está muito extensa, a gente tem que calcular ela para cada lamela, para ela ficar mais simples, nós vamos pegar e calcular cada partezinha dela separada. Essa segunda parte está aqui, ó, aqui, que está pintado em vermelho. A primeira parte está aqui de laranja, aqui embaixo. Nós vamos pegar, pessoal, e calcular cada uma delas separadas por questão de ficar mais fácil. Porém, se você conseguir calcular tudo de uma vez, tudo bem, mas por propósito desse exercício eu vou calcular separado. É até interessante às vezes você fazer quase como se fosse uma tabelinha com cada valor para ficar mais fácil depois. Então, bora dar continuidade aqui. Bora calcular agora para a lamela 1, começar com aquela primeira formulinha lá, pessoal. Aqui, ó. A primeira fórmula lá é a fórmula aqui que tem a coesão do solo. A coesão do solo que a gente viu, ela é 30. O ΔX aqui, ele é a distância horizontal aqui na lamela. Então ele vai ser 7,7. O cosseno desse ângulo aqui embaixo, esse ângulo aqui, pessoal, ele está aqui embaixo. Sempre vai passar esse ângulo. Lembrando, pessoal, toda vez que eu passar um exercício de estabilidade talude, eu vou dar para vocês todas essas medidas do talude e esse ângulo. Então, é só mais a questão de aplicar a fórmula e saber de onde tirar os valores. Mas aqui, ó, o ΔX1, ele é a distância horizontal, e o cosseno de θ1 é aqui o ângulo aqui embaixo, que é basicamente uma projeção do ângulo aqui do nosso talude, da nossa lamela. A gente faz o calculinho e obtém esse valor aqui, de 247,43. E a gente agora vai repetindo, pessoal. Agora na segunda fórmula aparece aqui o peso, que a gente calculou anteriormente, que ele é 569,8. E aparece novamente o nosso ângulo aqui, o θ1. Então o ângulo se repetiu aqui. E daí aparece um ângulo novo, que é a tangente aqui de φ. Isso aqui, pessoal, o φ, ele é o ângulo de atrito, que ele é 20, conforme vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é um dado que é entregado no início do exercício. Aí a gente resolve essa formulinha e dá esse valor aqui de 193,61, bem de boa. E agora falta uma última formulinha, que é aqui. Repete aqui o peso da lamela, repete o nosso ângulo aqui, só que agora ele pede o seno. E é só multiplicar, pessoal, bem tranquilo. O único detalhe, pessoal, é que o que acontece? Como a nossa lamela ela está basicamente no lado esquerdo do ponto O, ou seja, ele está praticamente no lado oposto de todo o resto da nossa talude, ele acaba sendo um valor negativo. Se vocês observarem lá na figura inteira, como eu não consigo voltar os slides aqui gravando pelo PowerPoint, vocês, quando vocês forem observar, vocês vão ver que ele está à esquerda do nosso ponto O. Por isso, ele dá um resultado negativo aqui. É bem importante isso. Então é só fazer essas continhas aqui tranquila e dar continuidade. Lembrando que se tiver no lado oposto do O, essa nossa terceira fórmula aqui, que é o W1 vezes o seno de θ1, você coloca negativo. É só um detalhezinho especial, que isso aqui pode ser negativo. Mas bora dar continuidade aí, pessoal. Agora, é o nosso fator de segurança para a lamela 2. Repete a fórmula, repete os valores. Ó, o valor aqui da nossa coesão, ele é 30, que é dado do exercício. O nosso ΔX2 está aqui, que é o valor na horizontal, nosso, bem de boa. O nosso ângulo está aqui embaixo, que é o θ2 aqui. Ele está aqui embaixo, que é 4 graus. E é só indo substituindo, pessoal. Aí repete aqui na segunda fórmula o W2, que é o peso que a gente calculou anteriormente.
Aí repete o nosso ângulo aqui de θ2, que é 4 graus, e repete nossa tangente aqui do ângulo de atrito. Basicamente vai repetindo os valores. E na terceira fórmula, novamente, pega e repete nossos valores, repete nosso peso e repete nosso ângulo aqui de projeção. Então não tem muito segredo. Basicamente é você saber ler os valores e calcular. Mas bora dar continuidade aí para a terceira lamela. Aqui nós temos nosso valor de delta x3, que é 7,7 aqui no nosso desenho. Nós temos aqui o nosso ângulo θ3, que ele está aqui embaixo, que é o ângulo da projeção lá do O. Nós temos, aí a gente calcula aqui nossa formulinha primeira. Nós temos aqui o W3, que é o peso que a gente calculou anteriormente. Novamente, nosso ângulo θ3, que está ali embaixo. E o nosso ângulo de atrito aqui, tangente dele. Agora, na terceira fórmula, novamente, nós temos o nosso peso. Nós temos nosso ângulo θ3 novamente, só que agora ele pede no seno. Aí, pessoal, agora, só para lembrar, pessoal, agora vai ficar positivo, porque se vocês observarem, agora ele está à direita do ponto O. Ele está no lado que fica positivo o seno. Por causa disso, esse valor aqui nosso ele já começa a ficar positivo. Então, um detalhe importante. Agora vai ficar positivo. Quando a gente for fazer as somatórias, a lamela 1 e 2 vai subtrair e ele vai somar. Todos, depois da lamela 3, pessoal, vão ficar positivo. Um detalhe bem importante. Então, mas bora dar continuidade aí? Aqui, pessoal, nosso delta x4 tá aqui, ó, ele tá aqui em cima, que é a distância horizontal entre as lamelas. Lamelas não, entre as fatias, né? Entre a divisão das fatias. Nosso ângulo de atrito, que é aqui o nosso cosseno θ4, que está aqui embaixo, que é o ângulo de 32 graus. Isso aqui é da Fórmula 1. Agora, na Fórmula 2, nós temos aqui o peso da lamela vezes o cosseno do nosso ângulo ali embaixo, vezes a tangente do ângulo de atrito. E agora, na terceira fórmula, temos aqui o nosso peso novamente e o seno do nosso ângulo ali embaixo, pessoal. Bem tranquilo. Só para lembrar novamente, aqui, ó, nossa distância horizontal, Δx4, que está aqui em cima. O desenho tem que dar, a lamela tem que dar essa distância. E nosso ângulo, que está aqui embaixo, que seria o θ4. O desenho tem que dar também esse ângulo, pessoal. Bem importante. E agora, para finalizar, o cálculo da última lamela. Aqui, nossa distância horizontal, que é o Δx5, que ele está aqui em cima também. O nosso ângulo θ5, aqui pede o cosseno dele, que está aqui embaixo também. O nosso peso aqui na segunda fórmula da lamela 5. O ângulo aqui da lamela 5. E a tangente do ângulo de atrito, que está lá no começo do exercício. E na terceira fórmula, nosso peso da lamela 5 e nosso seno do nosso ângulo θ5 que está ali embaixo. Bem tranquilo, pessoal. É só mais questão de saber ler onde estão os valores e multiplicar. Então, a gente calcula a área no nosso exercício. Com a área, a gente calcula o peso e depois, com o peso, a gente usa a nossa distância horizontal, esse nosso ângulo aqui, e os dados que a gente apresentou anteriormente, de coesão e de ângulo de atrito. Lembrando, pessoal, nossa coesão, ela está aqui, ó, em cima. A gente só usa ela uma vez, mas é o dado que está lá no exercício, que é aqui, o valor de 30. É um valor fixo. Então, o valor aqui do nosso coesão, ele sempre vai ser um valor fixo, nesse caso aqui é 30 para esse exercício. Ele é baseado em dados do solo. E nosso ângulo de atrito, pessoal, ele também é baseado no nosso solo. E está aqui ele. É um valor fixo, que é 20 esse ângulo.
Bem tranquilo, pessoal. E agora a gente dá continuidade. O que acontece, pessoal? A gente pegou e calculou essas três fórmulas. Agora a gente faz a somatória delas. A gente faz a somatória, ó, da primeira fórmula entre todas as lamelas. Então isso aqui, ó, seria a primeira lamela. O próximo seria a segunda lamela. Terceiro seria a terceira lamela. Quarto seria aqui a quarta lamela. E o quinto seria a quinta lamela. Tudo isso aqui dá a primeira fórmula, pessoal, que é o coesão vezes o ΔX sobre o cosseno do nosso ângulo. Bem de boa, pessoal. E aqui na segunda fórmula, novamente, primeira lamela, segunda lamela, terceira lamela, quarta lamela e quinta lamela. Tudo isso aqui são das nossas lamelas anteriores. A gente pega e faz o somatório delas. Por isso que eu falei que é interessante a gente indo fazendo uma tabelinha, que daí já fica tudo junto e é mais fácil fazer o somatório. E agora aqui, nós temos a primeira lamela, que lembrando que é negativo, porque está no lado esquerdo, lado do ponto O. A segunda lamela, que também é negativa, porque está no lado esquerdo do ponto O. Terceira lamela, que ela é positiva, porque ela está no lado direito do ponto O. Quarta lamela, que também é positiva, porque está no lado direito do ponto O. E a última lamela aqui, que ela é positiva aqui no lado direito do ponto O. A gente simplesmente pega, pessoal, e faz o somatório de todos esses valores que a gente calculou anteriormente. Da coesão, a gente soma aqui do peso vezes o cosseno, do ângulo vezes a tangente do ângulo de atrito, a gente soma. E aqui, o peso da lamela vezes o seno do nosso ângulo, a gente pega e soma, bem tranquilo. E agora, pessoal, é só a gente pegar e todos esses somatórios, marcar aqui em vermelho a primeira fórmula, que ela está aqui, ó, na nossa formulinha. A gente pega a nossa segunda fórmula com o somatório dela, e eu vou marcar ela aqui de laranja, aqui na nossa formulinha. E o nosso último valor aqui da terceira fórmula, que divide aqui. Agora eu vou marcar os resultados aqui. Aqui, nossa primeira fórmula em vermelho, segunda fórmula em laranja, e a terceira fórmula aqui em verde. É bem tranquilo o conteúdo, pessoal. Basicamente, a gente fez o cálculo dessas fórmulas separadas aqui, e a gente pega e aplica-las na fórmula. A primeira fórmula é a soma com a segunda, e a somatória delas aqui, ó, divide com a fórmula terceira. Bem tranquilo, a fórmula só intimida. Então, bora só revisar o que nós fizemos no exercício. Primeiro, a gente calculou a área. A gente pegou, calculou a área de cada lamela. No caso, já foi entregue, pronto, a divisão das lamelas, tudo separado, os ângulos, as dimensões. Você só tem que fazer o cálculo. Primeiro, então, a gente calculou a área de cada lamela. Depois, a gente pegou o peso específico do solo, multiplicou pela área e obteve o peso de cada lamela por metro. E com o peso e as dimensões, a gente fez o cálculo do fator de segurança, que a gente dividiu em três fórmulas, depois a gente juntou em um só. É só isso, pessoal, não tem segredo esse conteúdo, é mais questão de saber ler o exercício. Então, recomendo vocês pegarem, observem bem de onde saiu cada valor e entendam bem o conteúdo. Não tem exercício para essa semana, porque existe um conteúdo ainda que é continuidade de estabilidade de talude, é um método de Bishop simplificado que também dá para aplicar nesse mesmo exercício. E depois que eu passar ele, eu vou pegar e passar uma atividade para vocês bem legalzinha sobre esses dois conteúdos aí. Mas valeu, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição.